Grande dia, senhoras e senhores. Bolsonaro foi finalmente condenado. Mas você sabe por que ele foi condenado? Você sabe que foi o voto decisivo para condenar Bolsonaro? Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Sociologia no Cotidiano. Nós vamos ver agora um trechinho bem rápido sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos fazer uma leitura sobre o texto e vamos pensar um pouco, de forma crítica, o que está acontecendo e o que vai acontecer agora que o Bolsonaro está preso. Será que o bolsonarismo acabou finalmente? Vamos ao vídeo, senhoras e senhores. Estou aqui no site do G1. Nós vamos ver o vídeo, tem 1 minuto, então calma. E antes que você me xingue e venha falar besteira aqui nos meus comentários, calma. Calma. E você que é de esquerda, você já sabe, né? Na confiança, deixe aquele likezeira, não se esqueça disso. Vamos ouvir o voto da ministra Carmen Lúcia. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período. É isso, senhoras e senhores. Esse foi o voto da Carmen Lúcia, decisivo para a condenação de Jair Bolsonaro por 3 votos a 1. Nesse momento são 17 horas do dia 11 de setembro de 2025. Se eu não me engano, quem está votando agora é o Zanin. O voto da Carmen Lúcia tinha mais de 300 páginas, ela não deu tudo, mas ela foi muito sucinta, muito tranquila no que ela estava lendo. Foi muito fácil de entendê-la, não tinha muito juridiquês. Assim como o voto do Flávio Dino também foi muito simples de se entender. Eu acho que são dois ministros, dois juízes que falam e que dá para entender mais ou menos o que eles dizem, não tem muito juridiquês, certo? E agora, o que vai acontecer? Quais foram os crimes que Bolsonaro foi condenado e os demais? Quem é que mais foi condenado junto de Bolsonaro? Vamos à leitura lá no site do G1 também. Carmen Lúcia vota e STF tem maioria para condenar Bolsonaro por golpe e abolição do Estado de Direito. Com o voto de Carmen Lúcia, placar de 3 votos a 1. O voto 1 foi do Fux, um voto assim, estranhíssimo, está em todas as redes sociais, todos os jornais de notícia. Um voto que condena um e que não condena o outro. O cara que condenou um elemento por roubar 5 desodorantes, mas o cara que estava comprovadamente organizando um golpe contra a democracia brasileira, ele se faz de doido, né? Então, é isso. Primeira turma do STF já havia formado maioria para condenar réus por organização criminosa. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira, 11, para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Aí você vai me dizer, se você for bolsonarista ou de direita, que golpe foi esse que não aconteceu, como é que está sendo condenado? Porque se tivesse tido o golpe, meu querido, não tinha como ter julgamento. É só você olhar para o que aconteceu entre 64 e 85, onde os parlamentos são fechados, as leis são mudadas, o poder legislativo, judiciário e executivo são concentrados na mão de um pequeno grupo, de uma pessoa, depende da democracia que nós estamos falando. Então não teria como ter feito. Então a tentativa já é o próprio crime. E aí eu faço uma pergunta. Se fosse um partido de esquerda, eu não vou nem botar partido de esquerda assim, tão radical não. Se fosse o governo, se fosse o Lula, que tivesse feito a mesma coisa, organizado pessoas, ido pra rua, ido lá pro palácio, e tivesse quebrado tudo, e escrito minuta, você ia estar defendendo o Lula também? 2 pesos de uma medida? Fica aí o questionamento. Com o voto de Carmen Lúcia, o STF tem 3 votos a 1 para condenar o ex-presidente pelos 2 crimes.
Mas foi só esses 2 crimes que ele cometeu? Não, porque Carmen Lúcia também deixou claro quais eram os outros votos. Votaram nesse sentido, além da ministra, o relator do processo penal contra o núcleo crucial da trama golpista, o Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino. Luiz Fux votou nesta quarta-feira, ontem, né? Dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, pela absolvição de Jair Bolsonaro das acusações da Procuradoria-Geral da República da prática desses 2 crimes contra a democracia. As penas para os crimes são, primeiro, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma pena de 4 anos, mínimo e máxima de 8 anos. Eu acho pouquíssimo. Golpe de Estado, pena de 4 anos a 12 anos no máximo, que eu também acho pouco. Vale lembrar aos senhores e às senhoras, principalmente aos bolsonaristas, que Bolsonaro já não podia ser candidato. Então, a questão de Bolsonaro 2026 é coisa de gente doida, né? Coisa de gente, né, que não tá pensando direito, cabeça de papel de alumínio. Outros crimes. Na sequência, Carmen Lúcia voltou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Antes, Carmen Lúcia já tinha votado para a condenação de Bolsonaro por organização criminosa armada. Por isso, a primeira turma do STF formou maioria para condenar o ex-presidente e todos os 5 crimes atribuídos a ele pela PGR. Além do Bolsonaro, a primeira turma do STF tem 3 votos a 1 para condenar Almir Garnier, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno pelos 5 crimes e Alexandre Ramagem pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direita, processo contra Ramagem pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado estão suspensos. E há 4 votos a 0 para condenar Mauro Cid e Braga Neto pelos 5 crimes. Então, como é que você condena um cara por esses crimes e o Bolsonaro, que participou de tudo, não é condenado? Me explica isso, Luiz Fux. Nós não estamos entendendo, não. As penas ainda serão decididas em um outro momento, mas o importante é que Bolsonaro está condenado. E aí você deve pensar, então acabou. Graças a Deus, acabou. Estamos livres do bolsonarismo. Não, não estamos, senhoras e senhores. Porque o bolsonarismo é apenas um nome bonitinho para a extrema-direita, com um pezinho lá no fascismo, com características fascistas. Que características são essas? Eu te explico. Quando você diz que não vai ter demarcação de terra para povo indígena nem para quilombola, quando você compara quilombola a peso de boi, quando você incentiva grileiros a invadir terras indígenas de posses do Estado e diz que não vai ter demarcação de terra para essa galera, e quando você tem lá uma pandemia e você deixa o povo Yanomami, os povos originários do Brasil, de forma geral, lá sem ninguém ver e deixa morrer de fome, de doença, irmão, isso é um projeto político de extermínio, o nome disso é genocídio. Quando você tem um estado, um país, um planeta em pandemia, e aí você incentiva as pessoas a irem para a rua, que não tem doença nenhuma, e as pessoas vão ficar doentes, vão morrer, não sei o quê, não comprar oxigênio, e diz que é só uma gripezinha, e muita gente morrendo, isso é extermínio de pessoas pensadas pelo Estado, mesmo que indiretamente, e eu não acho que foi indiretamente. Outras características do fascismo é o neoliberalismo, né, exacerbado, onde o Estado não deve existir somente para concentrar o seu poder e privatiza tudo. Como diria o Paulo Guedes, abre aspas, deixa se fuder, fecha aspas. Deixa o povo, ele se resolve. Né? Liberdade sem nenhum tipo de limitação. Então isso é também características fascistas. Embora pareça contraditório a ideia da liberdade, porque o fascismo não tem liberdade, mas é justamente essa liberdade que causa caos e prejudica principalmente as minorias. Quem vai substituir Bolsonaro agora? Tarcísio de Freitas. Temos ainda uma grande quantidade de bolsonaristas que vão defender Bolsonaro, que vão para frente do presídio e que vão rezar lá pro pneu e não sei o que, vão chorar, e vão gritar e vão espernear e vão levar a bandeira dos Estados Unidos, vão pedir socorro ao Trump, vão pedir golpe de Estado, vão pedir intervenção militar, tudo isso que é crime, essa galera ainda vai pedir. Mas o que se está escrito na política é que Tarcísio de Freitas será o novo nome, apesar de Tarcísio de Freitas não se afastar de Bolsonaro, a base eleitoral do Tarcísio de Freitas e a galera que está construindo esse novo Tarcísio de Freitas,
eles tentam ao máximo descolar a imagem de Tarcísio de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro está queimado entre a população. Tem uma grande quantidade de gente que, por questões muito mais humanas, se afastaram do bolsonarismo, né? Do que por questões políticas ou científicas. Então, essa galera, quando se afasta, ela tem que ir para algum lugar. Então, Tarcísio de Freitas e sua campanha política está tentando abarcar essa galera. Mas não, o bolsonarismo não morreu. O bolsonarismo é apenas resquícios de uma extrema-direita que nós temos desde sempre da existência de república no planeta. É isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado. Se você gostou da prisão de Bolsonaro, deixa o like. Se não gostou, problema seu. E nos vemos nos próximos vídeos. Se inscreve aí, por favor. Por favor. Obrigado, viu? Valeu. Fui.